Queridas amigas, queridos amigos, companheiras e companheiros, irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para aquela nossa costumeira roda de conversas, na qual a gente compartilha o nosso cotidiano, a vida do nosso povo, o que rola no Brasil e no mundo. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos e juntas para a gente refletir sobre a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente saúda você de perto e de longe, de outros estados e até de outros países. É um momento nosso de reflexão bíblica, segundo a ótica da classe trabalhadora, promovido pelo Movimento de Trabalhadores Cristãos. Continue curtindo, compartilhando, divulgando com mais pessoas. Nessa quinta semana do tempo comum, tempo do discipulado e da missão. Foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor, mas eu foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor. Já estamos diante da entrada desta bela e bem feita cidade, para onde avançam as esquadras de um povo em liberdade, segundo a lei do amor, para celebrar o nome do Senhor. Foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor, mas eu foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor. Pois é lá que estão os tribunais da justiça do povo de Deus. Venham todos, invoquem a paz sobre a cidade e os seus. Sim, por amor dos irmãos, peçamos paz, a paz e o bem para quantos lá estão. Foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor. 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 Ouçamos agora o Santo Evangelho deste quinto domingo do tempo do discipulado e da missão. Vamos cantar aclamando. Eu canto aleluia, vocês respondem e depois escutamos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Do mundo eu os escolhi, diz o Senhor, para que vão e deem fruto, fruto que dure, fruto que nunca se perca não. E deem fruto, fruto que dure, fruto que nunca se perca não. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja com todos e todas vocês. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aconteceu que Jesus estava à beira do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu então 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, a de Simão, Jesus pediu que ele se afastasse um pouco da terra. Sentado na barca, Jesus ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e joguem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pescamos nada. Mas, por tua palavra, jogarei as redes. Fizeram isso e pegaram tanto peixe que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinais aos sócios da outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Pedro e dos que estavam com ele, por causa da quantidade de peixes que tinham pescado. Também os sócios de Simão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam espantados. E Jesus disse a Simão: não tenha medo. A partir de agora, você vai ser pescador de gente. E levando as barcas para a terra, deixando tudo, eles seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Quinta semana do tempo comum, como a gente costuma chamar, tempo do discipulado e da missão. É o tempo da gente ir calibrando a nossa forma de caminhar em comunidade. É o tempo da gente ir modelando a nossa missão junto à missão de Jesus. A gente tem um projeto de fé, que para nós é um projeto político também. E a gente chama esse projeto de Reino de Deus. O sonho de Deus para todos e todas nós. Sonho de justiça, sonho de fraternidade, sonho de muita paz. E a gente vai seguindo nesse caminho, caminhando com Jesus. Só lembrar para vocês que no domingo passado a gente não fez uma transmissão, a gente teve alguns probleminhas, mas ali houve uma festa no meio, ali houve uma solenidade muito, muito antiga da apresentação do Senhor. Se a gente pegar o terceiro domingo do tempo comum e esse domingo de hoje, a gente fizer uma ponte, a gente vê qual é o processo que Jesus faz na sua caminhada. Na última reflexão que a gente fez, Jesus tinha ido ao templo, tinha ido rezar com o seu povo, tinha feito uma leitura. Aqui Jesus está em outro lugar. Aqui Jesus está nas bases. Está onde o povo de fato está e começa ali de cheio a sua missão, não só de convidar a um novo projeto, mas de congregar amigos, companheiros para fazer parte desse novo projeto. E Lucas acentua
Isso é uma palavra do nosso irmão teólogo José Bortolini. Lucas acentua esse lago não como lugar geográfico, mas como lugar teológico. Tanto que Jesus prega a partir deste lago. Então, esse lago, aonde Jesus está, de frente para uma multidão que está se apertando para vê-lo. Gente simples, gente pobre, gente do povo, trabalhadores e trabalhadoras. O símbolo é muito forte. Pessoas com fome e sede de justiça, de frente ao mar. Até lembra um dos nossos poetas, Djavan, em uma das suas músicas lindas chamadas Esquinas, ele diz: sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar? Uma frase significativa dessa poesia, música que ele canta chamada Esquinas. Talvez aquele povo tivesse pensando isso, morrendo de sede em frente ao mar. E Jesus assume esse lago, essa água, esse local, como espaço teológico, como lugar de reflexão, de contato e de experiência profunda para o projeto do reino de Deus. Junto a isso, Jesus encontra pescadores, gente cansada, porque depois ele descobre pela fala de Simão que esse povo está cansado porque trabalhou a noite inteira e não conseguiu nada. Jesus faz um primeiro contato, ou faz um dos primeiros contatos com trabalhadores que estão cansados de trabalhar e não encontrar resultado. É muito parecido com muitos de nós, com trabalhadores e trabalhadoras como nós. Gente que nas suas lutas, nas suas bases, nas suas categorias, tem lutado tanto às vezes e não tem conseguido quase nada. É com essas pessoas que Jesus conta. É com essas pessoas que aparentemente para nós são símbolo do desânimo, são reflexo do fracasso. É com elas que Jesus quer contar. Então ele chega perto destes. Ele sobe a barca deles. Ele sobe no barco deles. Mais do que dizer a eles que entende e que compreende isso, Jesus não chama para entrar na sua onda, para entrar na sua lógica. Jesus é que entra na barca deles. A barca que podia ser uma barca furada, a barca que ninguém estava dando valor, a barca que trabalhou a noite inteira e não conseguiu nada. Jesus diz: eu vou entrar lá. Quantos e quantas de nós, agentes de pastoral, de vários grupos, ou na sala de aula, ou em vários espaços onde a gente assume um papel de liderança, de animação política, pedagógica, pastoral das nossas comunidades, a gente quer que o povo entre no nosso barco. A gente quer que o povo entre na nossa lógica. Jesus faz o inverso. Jesus entra no barco deles. E ao entrar no barco deles, assume a caminhada deles, assume o barco deles. Jesus opta por essas pessoas. Jesus assume isso. Só vai seguir os passos de Jesus numa caminhada pastoral, política, consciente de reino de Deus, se a gente assumir a barca da classe trabalhadora. Se a gente puder entrar de cheio no barco de tantos e tantas que trabalharam a noite inteira e não conseguiram nada. Penso que essa é a primeira simbologia da gente. E é dessa barca que Jesus ensina. É dessa barca que nasce, ou que chega ao povo, a pedagogia de Jesus. Não é de outro lugar. É daquele lugar. É da base. Jesus se encontra ali com Simão. E ora, para aquilo que tantas vezes a gente escuta falar de Simão Pedro,
que é um homem rude, que é difícil, que é cabeça dura e tudo mais. Isso faz algum sentido em alguns trechos que a gente lê, mas será que isso não tem a ver, muitas vezes, com a lógica que a gente já tem, de que um trabalhador pobre é rude, é incapaz de compreender um projeto tão forte, tão denso? Porque quando Jesus entra nessa barca, assume a vida deles com ele, o que o texto diz não é esse Simão rude, não. É um Simão crente, confiante, que entende a presença, que reconhece Jesus e o seu projeto, a ponto que diz: mestre, a gente trabalhou a noite toda e a gente não conseguiu nada, mas em atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. É esse Simão que a gente está vendo. O Simão que, mesmo até sem entender direito, confia. Quantas vezes a gente deixou de fazer trabalhos de base, a gente deixou de ir para as nossas comunidades porque achou que o povo era rude e não ia entender. E de repente quem foi lá achou um povo confiante, um povo que se deixou fazer essa vivência. Por quê? Porque quem foi lá entrou na barca deles. É bom a gente ver aí se esse texto não nos ajuda a revelar alguns preconceitos que a gente tem. É muito difícil, o povo não entende, o povo não sabe votar, o povo não faz isso, o povo não faz aquilo, o povo só pensa... E a gente luta tanto e o povo... Me parece que a gente vai precisar de entrar mais na barca desse povo para entender melhor. O povo só quer saber disso, o povo só quer saber daquilo. Jesus entra nessa barca e o que ele encontra não é um trabalhador rude. Ele encontra um trabalhador confiante, apesar de todo fracasso. Tão confiante que, a partir daí, ele faz uma profissão de fé. Até o nosso teólogo José Bortolini diz que quando Pedro diz: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, Senhor, esse Senhor é um tratamento ao ressuscitado, uma prefiguração disso. Pedro tem todo o respeito, toda a profissão de fé. E até age como o profeta fez quando foi chamado, o profeta Isaías: afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. E aí Jesus convoca. Veja, esse povo desanimado, cansado de trabalhar e não ter sucesso nenhum, não ter futuro nenhum. É esse povo que Jesus diz: se vocês estão nessa barca, que são trabalhadores, sabem pescar peixes, vocês agora vão pescar homens, pescar pessoas. Vocês vão capturar gente para o nosso grupo, para a gente construir junto esse reino de paz, esse reino de justiça. É com esse povo, classe trabalhadora, cansada de trabalhar e não ganhar nada, que Jesus se junta. Em nenhum momento Jesus está fazendo acordo ou pacto com as elites. Jesus vai até a barca da classe trabalhadora, falar com uma multidão com fome e sede de justiça, vê trabalhadores que trabalharam a noite inteira e não conseguiram nada e diz: é esse povo lascado, sofrido, que vai começar comigo um novo caminho de justiça, de paz e de solidariedade. Ora, a gente veio de caminhadas, algumas com muita luta, com vitórias, outras não tanto. E certamente nos últimos meses, com a conjuntura política, a gente pode estar pensando assim, no sindicato, nos nossos partidos, nos movimentos sociais, na pastoral, na igreja. A gente pesca tanto, a gente trabalha a noite inteira nisso e não vê peixe nenhum chegar. Às vezes, esse desânimo toma conta da gente. Mas a gente precisa se fazer uma pergunta. Nessa barca, que é muito bonita, às vezes a nossa barca está linda, porque
para ir fazer o trabalho de base, a gente está com reflexões muito aprofundadas, a gente tem uma pedagogia, a gente tem um trabalho de base, a gente tem um esquema, mas às vezes Jesus não entrou nessa barca ainda. A gente não assumiu de cheio tudo isso como parte de um caminho pedagógico de quem quer caminhar com Jesus. Talvez, se a gente entender o evangelho como uma ferramenta política e pedagógica também, a gente possa chegar mais perto de muitas pessoas. Tem gente que está usando o evangelho para manipulação, para lucro e para alienação. E está atraindo muitos peixes, infelizmente. Por que não nos valer da boa nova para atrair pedagogicamente, politicamente, com força de vida, com esperança, mais gente? Parece que nessas primeiras semanas do tempo comum desse ano C, eu penso que a mensagem é essa. Desânimo não. Né? Desânimo, eu disse até no domingo passado, pessimismo é luxo de quem tem dinheiro. É uma frase de uma compositora daqui de Recife, chamada Flaira Ferro. A gente pesca a noite toda e não vem peixe, mas é hora de ter atenção à palavra de Jesus. Perceber que ele está na barca e ir para uma zona mais profunda desse lago. Ir para a base, ir para cada vez mais a gente mergulhar de cheio nisso. Para a gente poder seguir. Essa é a convocação. E o que é essencial é o evangelho na barca. Ora, quantas comunidades cristãs aí estão preocupadas com outras coisas? Exemplo disso, preocupadas com a liturgia, não como um espaço de celebração do povo, como um espaço onde o sagrado penetra a vida daquele povo. Não, liturgia como uma espécie de etiqueta de classe média ou classe alta. Né? Rúbricas, saber se isso é aquilo, rendas e incensos. Quanta gente está pensando nessas coisas? E Jesus que é bom nada, e evangelho que é bom nada, e a barca do povo passando na frente, dizendo, não, se quiser que venham para cá, eu não vou nessa barca, não. Quanta gente fazendo isso? Quando a mensagem, o projeto do reino é a gente entrar na barca dos trabalhadores e das trabalhadoras. Dos mais cansados, de quem trabalhou a noite inteira e não pescou um peixe sequer. O evangelho vem na frente. O evangelho tem que entrar na barca. Não outras futilidades que fazem parte de um puritanismo. Diante disso, é preciso entrar na barca das nossas comunidades. De gente que passou a noite toda e não conseguiu pescar nada, perdeu tudo. Aqui em Recife, também na Paraíba e em outras cidades do Nordeste, durante essa semana, muitas chuvas, fortes chuvas, e muita gente sofreu. Muita gente perdeu casa e a gente teve, inclusive, mortes. Mortes por deslizamento de barreiras, por falta de moradia digna e mortes de pessoas que levaram choque elétrico nas ruas, porque a rede elétrica, pelo menos aqui em Pernambuco, é privatizada, é de uma empresa privada, ela está sem uma manutenção digna e vários postes nas nossas cidades estão vazando corrente elétrica. Pessoas morreram de choque na rua, ficaram boiando nas águas. É preciso entrar na barca da classe trabalhadora para denunciar, para discutir essas coisas. Mesmo que venha de gente que se diz estar do nosso lado quando não está. Aqui em Recife, por mais que a gente tenha uma prefeitura que não se diga de extrema-direita ou de direita,
mas é uma prefeitura que gasta muito mais com mídia do que com o cuidado, o saneamento básico, a moradia. Ou seja, é um poder público que não entrou na barca do povo que sofre. Eu lembro que, há décadas atrás, no primeiro governo popular que a gente teve aqui em nossa cidade, do companheiro João Paulo, a gente começou um grande projeto de luta para contenção de barreiras, para combate aquilo que a chuva que é bênção de Deus, mas que ela revela de desigualdade quando ela cai. Isso foi abandonado. E hoje a gente tem muito marketing, mas pouco cuidado com a barca da classe trabalhadora. É preciso a gente entrar de cheio e fazer essas denúncias. É preciso a gente ficar atento a isso. E há um símbolo bonito para esse domingo, para nos animar, nos esperançar para continuar nessa luta, que é o companheiro Dom Helder Câmara. Hoje, domingo, enquanto vocês estão vendo essa nossa reflexão, nós estamos na Igreja das Fronteiras, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras, no bairro do Derby, no centro do Recife, a casa onde Dom Helder viveu até a sua morte, para celebrar 116 anos do nascimento do profeta Dom Helder Câmara. Dia 7 de fevereiro, Dom Helder nasceu no Carnaval, e gostava de dizer isso. E hoje, no dia 9, estamos celebrando em comunidade os 116 anos da bondade de Deus na vida de Helder Câmara e na vida do povo a quem ele contagiou. E a gente precisa pensar em Dom Helder como esse símbolo de quem entra na barca dos homens, de quem assume a barca e a vida, e convoca esse povo da base para trabalhar com a gente num reino de justiça. Lembrando dessas chuvas que estão acabando com várias casas e famílias no nosso Nordeste, não a chuva em si, como eu disse, a chuva é graça de Deus, mas ela revela as desigualdades de um projeto que não está voltado para a classe trabalhadora. Me lembro que Dom Helder chegava nas igrejas e comunidades pobres e dizia: o povo diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu olho em volta e está faltando tudo. É hora da gente ir nos espaços onde está faltando tudo. Fazer a denúncia e anunciar a esperança. Aqueles desanimados, Jesus diz, vão para águas mais profundas e lancem as redes. E depois venham comigo. A esse povo a gente também precisa dizer isso. Então é um domingo de muitos símbolos, de muita força. O símbolo da desigualdade revelada pela falta de saneamento, de moradia digna, de respeito à classe trabalhadora, mas o símbolo de Jesus na barca e de Dom Helder, que até hoje espalha profecia entre nós. Tem um símbolo bonito pelo qual a gente precisa rezar também. Durante essa semana, a direção da CNBB, dos bispos do Brasil, está em Roma, visitando o Papa Francisco e várias secretarias chamadas dicastérios, e passando um pouco da realidade da nossa igreja e da nossa sociedade brasileira. É um tempo de rezar também por essa comunhão. Nós estamos com o Papa Francisco. A igreja do Brasil, as comunidades de base, estão com o Papa Francisco, estão com Dom Helder, e com isso sentem a presença de Jesus também na nossa barca. Eu queria concluir essa nossa reflexão com uma pequena oração, poesia de Agostinho de Hipona, o doutor do cristianismo, que se celebra, coincidentemente, a gente está falando da semana de nascimento de Dom Helder. A festa de Agostinho é na semana de falecimento de Dom Helder. Dom Helder faleceu dia 27 de agosto. Eu creio que Agostinho é
26 de agosto, durante esta semana. A gente conclui assim. Vamos, agora age, Senhor. Agita-nos, convoca-nos. Dá-nos logo tua luz. Leva-nos contigo. Faze sentir teu calor e tua doçura. Depois vamos todos nos amar e correr pelos campos. Uma boa semana, muita luta, muita força. Vamos chegar naquelas comunidades arrasadas por essas chuvas e por esta desigualdade. Tem vários abrigos e pontos. Vamos ser presença solidária. Vamos entrar nessa barca. Muita saúde, muita força e muita paz. Que eu te ouvi, te escutei, no dia da salvação, socorri, te ajudei, e assim te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, serás seu libertador. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Não terão mais fome e sede, nem o sol os queimará. O Senhor se compadece, qual pastor os guiará. Pelos montes, pelos vales, passarão minhas estradas, e virão de toda parte e encontrarão pousada. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Céus e terra, alegrai-vos, animai-vos e cantai. O Senhor nos consolou, dos aflitos se lembrou. Poderia uma mulher de seu filho se esquecer? Ainda que isso acontecesse, nunca iria te perder. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora,
das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.